O ex-presidente Lula, atual candidato à presidência, se recusou a participar de uma sabatina na Jovem Pan. Ou seja, foi convidado para essa rádio e, ao contrário de outros candidatos que estão liderando a corrida, o Lula não vai participar. Eu quero ler para vocês aqui a nota da Jovem Pan falando sobre isso e analisar um pouquinho para entender se essa é uma boa decisão do Lula, se isso é correto, se isso é errado, o que você acha também sobre isso. Já pode deixar no comentário aqui embaixo se você acha que está certo o Lula não ir ou se você acha que está errado e que ele deveria participar dessa sabatina. Mas antes disso, já curte esse vídeo, deixa aqui embaixo no comentário um bom dia, um bom sábado e se inscreva no canal ativando o sininho para ser notificado de vídeos novos. Isso é muito importante para ajudar aqui também no trabalho. E confira na Amazon o meu livro novo chamado Como Vencer um Debate Tendo Razão. É pela Planeta e eu estarei no Brasil no próximo mês para lançar esse livro. Eu vou estar em Curitiba primeiro, dia 13 de setembro, às 19 horas no Shopping Barigui e também no dia 19 de setembro estarei em São Paulo, também às 19 horas e nesses dois eventos, tanto em Curitiba quanto em São Paulo, haverá ali um bate-papo com vocês, uma roda de conversa e também depois eu vou autografar os livros. Então apareça por lá. Curitiba dia 13 de setembro e São Paulo dia 19. Então eu vou ler para vocês aqui a nota da Jovem Pan explicando o que aconteceu. Então diz o seguinte aqui, né? Lula declina do convite da Jovem Pan para participar da sabatina entre os candidatos à presidência da República. Foram convidados os candidatos mais bem colocados nas pesquisas. Jair Bolsonaro, Ciro Gomes e Simone Tebet já confirmaram a participação na entrevista no Jornal da Manhã, com início na próxima semana. Daí diz o seguinte a nota. O ex-presidente Luiz Inácio da Silva não irá participar da série de sabatinas com os candidatos à presidência da República, realizada pela Jovem Pan News. A entrevista com o petista estava marcada para a próxima quarta-feira, dia 24, durante o Jornal da Manhã. A Jovem Pan convidou os candidatos mais bem colocados nas pesquisas de intenção de voto para participar da sabatina e o sorteio das datas foi realizado na presença de representantes de campanha de cada partido. O presidente Jair Bolsonaro confirmou sua participação na entrevista na segunda-feira, dia 29. O mesmo aconteceu com os candidatos Ciro Gomes e Simone Tebet, que serão sabatinados nos dias 25 e 26, respectivamente. A Jovem Pan lamenta a decisão do candidato Luiz Inácio da Silva, do PT, que optou por não participar da sabatina no Jornal da Manhã. Essa seria para ele, como será para os demais candidatos que virão, uma excelente oportunidade para defender suas ideias e esclarecer temas relevantes para os eleitores. O convite permanece válido, informou a direção de jornalismo da emissora. Então aqui, como eu falei, está uma decisão do Lula de não ir à Jovem Pan para participar de uma sabatina com jornalistas. O que você acha? Como eu perguntei no começo, o que você acha? Você acha que é correto isso ou você acha que é errado? Aqui a gente tem que entender, né, algumas coisas sobre debates, sobre persuasão e sobre campanha eleitoral. A primeira coisa tem a ver com como você entende que se dá um debate. E aqui, gente, esse é o tema central do livro que eu lancei. Como Vencer um Debate Tendo Razão, se trata disso. É um livro sobre ética do debate. É um livro sobre comportamento, como você trata o seu interlocutor, como você expressa suas ideias e como você faz isso de maneira íntegra e honesta e criteriosa, respeitando certos princípios. Então, é disso que trata o livro. E aí, um dos pontos centrais do livro é a distinção entre um debate, né, uma argumentação que visa construir conhecimento e uma argumentação que visa persuadir os demais. São coisas distintas, embora possam se tocar, embora possam se mesclar. A construção do conhecimento é aquela coisa, você afirma uma coisa sobre o mundo e você olha para a realidade e você vê se aquilo ali é verdadeiro ou falso. Então, um debate presidencial, um debate ou uma sabatina nesse caso, né, ou uma entrevista que um presidenciável dê, embora haja elementos de construção de conhecimento, embora haja elementos que são factuais, e aí você pode olhar para a realidade e avaliar o que ele disse é verdadeiro ou falso, como acontece com o Bolsonaro, por exemplo, né, que diz um monte de falsidades, um monte de coisas absurdas, e daí você tem que olhar lá os verificadores de fatos e tentar descobrir o que ele disse que é ridículo, absurdo e falso e mentiroso. Embora haja esses elementos, também há um profundo elemento de convencimento, ou seja, vote em mim porque eu sou o melhor, vote em mim porque eu vou fazer tal coisa, vote em mim porque eu vou levar o país em certa direção. Então o elemento de persuasão tem a ver com esse fator que, com base em certos critérios da realidade, com base em certos fatos, você deve tomar essa decisão. Eu sou competente, eu sou honesto, eu sou trabalhador, portanto você deve votar em mim porque assim eu vou poder mudar o país. Então é motivado pela persuasão. Você sai de casa em outubro e vai votar em algum dos candidatos. Aí, tendo em vista esse elemento de persuasão, é importante, ou seria importante, que os candidatos participassem ou se expusessem o máximo possível. Então, sim, eles vão ter tempo de TV, horário eleitoral gratuito, né, tempo de TV e rádio, vão ter tempo de TV, e além disso, eles terão a exposição em programas de entrevista, em sabatinas, em debates, e isso vai ajudar o eleitor a compreender o que eles significam, o que eles defendem, quais são os programas, o que eles querem para o país e como eles vão fazer isso, como eles vão implementar isso. Então é muito importante que eles se exponham, porque esse é o modo como nós, eleitores, saberemos o que eles pensam. Muitos dos eleitores não vão correr atrás do programa eleitoral do Lula, ou do Ciro Gomes, ou do Bolsonaro, ou da Simone Tebet para saber o que eles pensam. Eles vão assistir na televisão e a partir disso vão avaliar
qual é o melhor candidato. Tendo isso em vista, seria importante que todos os candidatos principais participassem dos debates, das sabatinas, das entrevistas e assim por diante. Porém, aí entra um elemento tático, aí entra um elemento de vale a pena participar? Até que ponto que esse candidato que está liderando a campanha, como é o caso do Lula ou Bolsonaro, deveria pisar nesse território e ser exposto ou ser fragilizado ao ponto de perder a liderança. Porque aí você tem, como eu falei, além do elemento persuasivo, além do elemento de convencimento da população, também tem um elemento de jogo eleitoral, de como esses candidatos vão operar para que continuem mantendo a liderança, para que não se prejudiquem, para que não percam votos, para que, não se exponham. Então, quando o Lula, nesse caso do Jovem Pan, resolve não participar da sabatina, em parte tem a ver com isso, em parte tem a ver com a compreensão de que é um território hostil. A Jovem Pan é uma emissora bolsonarista, a Jovem Pan defende uma agenda do Bolsonaro, de extrema-direita, a Jovem Pan é um território inimigo, portanto, estar lá vai fazer com que muitas perguntas feitas ao Lula sejam para expô-lo e para prejudicá-lo, e aí com recortes da Jovem Pan, esse conteúdo vai ser usado pela extrema-direita para tentar manchar a imagem do Lula. Então, compreender isso, compreender o jogo tático da eleição é tão importante quanto compreender o jogo de persuasão ou de argumentação racional. Há quem pense que vale a pena ocupar esses territórios, há quem pense que vale a pena disputar esse tipo de terreno. Por exemplo, o Boulos. O Boulos é um político brasileiro que de tempos em tempos aparece no Jovem Pan, ou aparecia, não sei se aparece mais, mas de tempos em tempos ele vai no Jovem Pan e ele vai para o confronto. Ele vai lá, ele é seguro, ele é firme, ele vai lá, se põe nessa posição desconfortável, mas eu não sei até que ponto que alguma pessoa no Jovem Pan, algum ouvinte do Jovem Pan, foi convencido pelos argumentos do Boulos, mas ele se põe nessa posição de confronto. Ele vai para o território inimigo, ele vai para o território adversário, e ele se põe nessa posição e ele confronta as pessoas e ele se defende muito bem. Porém, a gente tem que pensar que o Boulos, geralmente, claro, agora mudou um pouco o cenário, mas geralmente ele era alguém de menor visibilidade, de menor expressão, raramente liderando as pesquisas. Então ele pode ser esse tipo de guerrilheiro ou militante que vai para o confronto, sim. Quando a pessoa está numa posição já de liderança, ela tem muito mais a perder do que ganhar ao se expor desse modo. Então, embora eu compreenda que algumas pessoas, de fato, queiram ocupar territórios, queiram disputar esses territórios, por outro lado, nem sempre é muito benéfico. É compreensível a decisão do Lula, do mesmo modo que seria compreensível a decisão do Bolsonaro de não ir no Jornal Nacional, mas demonstraria, por exemplo, que ele estava com medo do Jornal Nacional, porque ao contrário do Jovem Pan, ali você tem um programa nacional de visibilidade, em muitos lares brasileiros, e aí sim, ali os candidatos vão se expor tremendamente. No Jovem Pan não, no Jovem Pan a gente fala de um segmento bastante radicalizado já, uma audiência bastante fundamentalista e que ali fala basicamente com a bolha bolsonarista. Então o Lula deixar de ir na Jovem Pan não vai impactar na visibilidade que ele tem em todo o país, vai impactar na bolha bolsonarista. E aí são pessoas que já não votariam no Lula, que já não se importam com o que ele diz, que estariam ali apenas para hostilizá-lo e para usar isso de maneira negativa. Então, como eu falei, é compreensível. Compreensível nesse jogo tático, porque idealmente nesse espaço de persuasão seria o ideal, no mundo utópico, que todos esses espaços fossem ocupados e que houvesse pessoas dispostas a esse tipo de confronto. Mas só ressalto que o Lula tem muito a perder com isso. O fato de o Lula se expor agora nessa condição, ele está liderando a campanha, o Bolsonaro está conseguindo reduzir um pouco a margem de vantagem do Lula, pouco a pouco ele tem avançado, então, de fato, tem que se preocupar. Então, eu acho que quem se expõe, compreenda os riscos, vá lá, fale o que tem para falar, mas muitas vezes eu acho que não é tão benéfico para quem está se comunicando. Eu quero saber o que vocês pensam sobre essa história agora, de o Lula não topar ir para essa batina no Jovem Pan. O que isso significa? Perguntei no começo, mas repito agora, se você não falou ainda. Você acha que foi uma boa decisão do Lula de não ir? Ou se foi uma má decisão? Se ele deveria estar lá ocupando esse território? Me diga aí no comentário, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau!